Todo mundo pergunta sobre a inspiração de um artista. Para um escritor, qualquer coisinha pode dar uma inspiração. Para mim, às vezes uma lembrança, às vezes uma música. A vida inspira a gente. Os sentimentos inspiram a gente. E é tão gostoso, né? A gente poder botar no papel coisa que a gente pensa. Essa é a vantagem do escritor. Eu não deixo nada guardado. É claro que a vida próxima da gente traz grandes inspirações. Sou pai, tive 3 filhos, segui o desenvolvimento de cada um deles e até a lembrança, às vezes, de algum deles, que hoje tem 48, 50 e tantos anos, mas quando ele tinha 4 e falou tal coisa, pode me voltar e dar uma ideiazinha. E eu queria falar de uma que me originou a Ritinha Danadinha. Foi uma graça. O meu filho Marcelo era pequeno e eu estava procurando por ele. E, Marcelo, estava te procurando. Ele falou, eu estava brincando. Não, peraí, Marcelo, não. Você estava brincando. Não, estava, se eu fosse mulher, eu sou homem, então eu estava. Eu falei, legal. Ele aprendeu uma coisa de gramática e está tentando se estabelecer. Pronto, nasceu a Ritinha. Nasceu a Ritinha e com tudo que essa idade traz. Porque a imaginação humana é lindíssima. Uma criança, ela preenche com a imaginação dela aquilo que ela não aprendeu ainda. Quando ele diz que um cachorro grande não pode ter focinho. Focinho é quando é pequeno. Cachorro pequenininho. Um cachorro grande tem um fossão. Né? O cachorro médio tem um fosso. Então, todas essas coisas ocorrem na cabeça de uma criança e não é errado, é a apropriação que ela está tendo usando com a sua própria imaginação. Assim nasceu a Ritinha. Eu falei, caramba, essa é a idade onde você começa já a aprender gramática normativa, sem saber. Mas esse processo é lindo. É muito gostoso pensar nesse processo e produzir para esse processo. Todo mundo conhece, né, o autor de livro juvenil. Eu adoro escrever para os pequenininhos também. E a Ritinha? Ritinha é o meu exemplo. É o meu exemplo da criança na segunda infância. Que é uma delícia, né? Muitas vezes, um personagem, uma pessoa, ainda não é personagem, te provoca trazendo algo que você acha interessante para ser discutido e estendido num enredo. É lógico que aí você precisa de outras coisas. Por isso que uma pessoa de, sei lá, 13 anos que veja isso, ainda não tem condições de transformar isso numa história. Então isso tem que estar entranhado em você. Para você compreender, além da criança, digamos, estou falando de uma criança se apropriando da língua, fazendo as gracinhas de falar errado, ela é mais do que isso. Você tem que compreender o resto dela. Todos esses degraus dessa escada, que é o desenvolvimento do ser humano, você tem que ter estudado também. Tem que ter conteúdo para você não pisar na bola. Porque se você pisa na bola, se você coloca algo que psicologicamente, emocionalmente não corresponde àquela idade, você fere o livro. O leitor está ele nem sabe por que fala, não gostei desse livro. Você não é um crítico de arte, mas você sabe o que é o sentimento humano. Então, você pode não gostar de algo que feriu a tua compreensão do ser humano. Você tem que ter técnicas para aproximar um determinado assunto da atenção de cada leitor que você quer atingir. Quando algum livro teu está sendo lido por uma pessoa. E você está falando diretamente com essa pessoa. Você tem que conhecer essa pessoa. Senão o que acontece? Ela não vai gostar do livro. A boa pergunta é, para que serve a arte? Que serventia ela tem? A serventia da arte é fundamental. A gente aprende as consequências de determinada coisa errada sem ter que sofrer com essa coisa errada. Então, a arte te ajuda a amadurecer sem ter que sofrer. Porque a arte procura justamente te oferecer, te fazer sofrer, ou rir, ou pular, como é o caso da Ritinha, e você entender que isso faz parte da vida. Isto é arte. E é arte que eu procuro fazer. Eu quero que os meus leitores entendam certa emoção, que é normal. É normal, às vezes, a timidez, é normal a insegurança, o medo,
sabe? A desorientação, sem ter que isso te fira. Mas você vive aquela emoção, mais profundamente até do que se tivesse sido vítima dela. Então sempre te ajuda, sempre te faz melhor. Eu sempre amei a arte, por isso eu sempre fui muito rico. Desde quando eu não tinha, quando criança nem ganhava brinquedos, minha mãe não tinha condição de comprá-los, mas eu tinha arte no meu lado, Monteiro Lobato, tanta coisa gostosa. E eu sempre fui muito rico de felicidade, graças à arte.